projetado na tela. Todos poderemos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Podeis assentar? Mas, meus irmãos, o conhecimento pessoal sempre exige intimidade. Ninguém conhece ninguém a não ser através de um relacionamento íntimo. Se eu estivesse lá na Bahia, eu diria que era preciso comer muita farinha junto para conhecer o outro. Mas como farinha é muito boa, a gente comeria rápido demais e não daria tempo. É por isso que se diz que é necessário, para conhecer o outro, comer uma saca de sal juntos. Que aí a dosagem é menor a cada dia. Mas é preciso ter intimidade, é preciso ter um relacionamento profundo para que haja conhecimento. Se Deus nos der graça, eu e a Aninha completaremos 20 anos de casados em julho desse ano. E nesses 20 anos, o nosso conhecimento se aprofundou. Mas eu lembro que quando nós começamos a namorar, nós passamos por algumas fases, né? Lá em Jaguaquara, cidade da Ana, Jaguaquara, na Bahia, na casa dos pais da Ana, na garagem tem um banco de cimento, até hoje está lá do mesmo jeitinho, Humberto, um banco de cimento, e ali foi o primeiro estágio do conhecimento mútuo, né? Sentado naquele banquinho de cimento ali. Jaguaquara é da mesma altitude de Divinópolis, na casa dos 700 metros. Irmã Liseu é que sabe dessas medidas aí, mas é mais ou menos a mesma, não é tão fria não, mas assim, aquele banquinho ali, né, Ninha? A gente precisou passar por aquela fase. Depois, a fase do almoço em família, né? Ter a honra de sentar à mesa com meu sogro, minha sogra, os cunhados e tal, outra fase. Depois, poder viajar junto com a família dela, participar, por exemplo, eu lembro de uma mudança da minha cunhada, e aí já era uma fase mais profunda, a gente convivendo ali na montagem daquela nova casa. E eu posso dizer aos irmãos que até hoje esse conhecimento se aprofunda e eu quero conhecê-la ainda mais. Quanto mais a gente se relaciona na intimidade, mais o conhecimento se aprofunda. O que vale para os relacionamentos interpessoais, como no casamento, na amizade, por exemplo, vale também para o nosso conhecimento de Cristo. É sobre conhecimento que Paulo está falando nesse trecho que nós lemos. E é sobre conhecimento que vem
a partir de um relacionamento adquirido através da intimidade com Cristo, um tipo de conhecimento especial, um conhecimento da pessoa de Cristo através do relacionamento com Ele. Paulo está falando sobre esse conhecimento, dentre os outros assuntos que ele trata nessa epístola que escreveu quando estava na prisão, provavelmente em Roma. A gente lê no capítulo 1, versículo 12, ele dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, portanto ele estava preso, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E ele vai dizer que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Ele escreveu essa carta para encorajar aquela igreja, por isso ele fala tanto de alegria. 16 vezes é citada essa palavra nesta epístola do apóstolo Paulo, que tem um tom muito íntimo mesmo, um tom pastoral de muito afeto. Por isso que ele está encorajando os irmãos a prosseguirem nesse conhecimento do Senhor. Mas ele precisa incluir nesta carta uma advertência. Ele está repetindo aquilo que já teve a oportunidade de dizer. No versículo 1 nós vemos que ele não se incomoda por isso, se é necessário ele vai falar de novo. Não me desgosta e é segurança para vós outros, ou seja, é necessário fortalecer a doutrina, inclusive preparar aqueles irmãos contra falsos mestres que estavam adentrando nas igrejas cristãs com uma falsa circuncisão. E aqui esse termo falsa circuncisão é usado para se referir a todo o ensino judaizante. O ensino judaizante era aquele ensino que exigia de cristãos gentios, ou seja, não judeus, que eles continuassem seguindo os ritos judaicos. Mas o apóstolo Paulo insiste de que isso não era necessário, porque era suficiente apenas o conhecimento de Cristo, através da fé. Então ele está chamando estes mestres, esses falsos mestres, de cães. E o termo aqui, embora não seja o mesmo que a gente usa, né, como se fosse no Brasil chamar alguém de cachorro, seria algo muito grosseiro, muito agressivo. Não, aqui o termo seria quase um termo técnico, porque os mestres judeus, os judeus de modo geral, chamavam os estrangeiros de cães, porque eram impuros. Então ele está chamando esses falsos mestres de cães, para dizer: olha, todos nós somos impuros, inclusive vocês, nós somos purificados por Cristo. Deus nos aceitou dentre o seu povo. Então ele está chamando de cães também, aí tem um outro sentido, porque o cão fica rosnando, rodeando, para que possa entrar em algum lugar ou atacar alguém. Então aqueles falsos mestres ficavam rodeando os novos convertidos, os novos decididos, para tentar convencê-los de que era necessário eles voltarem às práticas da lei de Moisés. Então Paulo está advertindo, chama esses homens de falsos obreiros. E ele é muito duro, por exemplo, no versículo 17 a 19, meus irmãos, desse mesmo capítulo 3, quando ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, olha, meus irmãos, o tom afetivo do apóstolo Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Não é apenas uma interpretação nova, não é apenas uma opinião, eles se colocam como adversários do Evangelho, adversários da cruz de Cristo. Aliás, esse é o mesmo tom que o apóstolo Paulo dá na sua carta aos Gálatas, quando ele diz que aqueles crentes não deveriam aceitar um outro evangelho, um falso evangelho. Aí no versículo 19 ele diz, de maneira dura, mas necessária, que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele está dizendo então que essa atitude de buscar converter quem já é convertido também tinha interesse de ter tanto ganho material quanto influência política, tem influência sobre mais pessoas. Então eles eram mercenários também, de alguma forma, queriam ganhar alguma coisa sobre estas pessoas.
o tom que o apóstolo Paulo dá é, ao mesmo tempo, um tom afetivo para com aqueles irmãos, por quem ele até chora, mas ao mesmo tempo é um tom muito firme, duro contra aqueles falsos mestres. E é nesse contexto, meus irmãos, que ele então traz o seu testemunho pessoal. É isso que nos interessa nessa noite. Eu quero chamar a atenção sobre esse exemplo do apóstolo Paulo, dizendo que ele mesmo relativizou tudo que poderia ser considerado como credencial. Ele relativizou, por assim dizer, o seu currículo religioso, para que ele pudesse estar livre, aberto, totalmente para conhecer a Cristo, que ele considera que é um conhecimento sublime. Por isso eu intitulei esta meditação como o sublime valor de conhecer a Cristo, porque é a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 8, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele vai dizer então que é este conhecimento, ou seja, a gente já pode traduzir, é esta experiência com Cristo, esse relacionamento com Cristo, que é a base da justificação, que ele vai dizer que não acontece por mérito próprio, não é justiça própria que procede da lei, mas é justiça que procede de Deus, que é recebida mediante a fé. Portanto, meus irmãos, esse conhecimento do qual o apóstolo Paulo está falando e que nós queremos destacar é um conhecimento no sentido de conhecer pessoalmente, conhecer profundamente. Em Gênesis 4:1, o texto diz ali em hebraico que Adão conheceu a sua mulher. Esse conhecimento na acepção hebraica significa conhecer na intimidade. É um texto que se refere a um relacionamento sexual, conhecer na intimidade sexual. Para os irmãos terem uma ideia de que esse conhecimento do qual o apóstolo Paulo está falando é um conhecimento através desse relacionamento íntimo com Jesus. William Barclay, definindo esse conhecer a Cristo, que é sublime para o apóstolo Paulo, diz o seguinte: conhecer Cristo não é ser perito em algum conhecimento teórico ou teológico, é ter sua experiência e conhecê-lo tão a fundo que no final estejamos unidos a Ele como o estamos com aquelas pessoas que amamos na terra. E que assim como participamos das experiências destas, participamos também da sua experiência. Uma definição muito apropriada, porque nos diz que esse conhecimento nos leva a participar da vida da pessoa. É um conhecimento pessoal. Então, assim como eu participo da vida de Aninha, nesses mais de 20 anos que nós nos conhecemos, 20 anos só de casado, então a família dela passa a ser a minha família, os desafios dela passam a ser os meus desafios. Por comparação, nós entendemos que quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a participar da vida de Jesus. E Paulo insiste nisso muitas vezes, participar da morte e participar da ressurreição. É isso que ele está dizendo aqui. Nós participamos da morte e da ressurreição, ou seja, acontece uma transformação na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que esse conhecimento de Jesus é a base da nossa salvação eterna. E esse conhecimento deve ser, se não é para você ainda, esse é o chamado da palavra de Deus para você, deve ser o maior tesouro da sua vida. Deve ser aquilo que você tem de mais precioso. E eu pergunto a você, que conhecimento pessoal, ou que conhecimento de uma teoria ou de um projeto mais toca em seu coração, mais move o seu coração? Conhecer a Cristo é sublime. Conhecer a Cristo, meus irmãos, é sublime porque significa conhecer a glória de Deus através de uma vida de renúncia. Não é possível ter esse conhecimento de Cristo, a não ser através da entrega total da nossa vida, da renúncia do nosso eu, da glória pessoal, de tudo aquilo que pode nos colocar no centro, a renúncia de uma vida autocentrada. Paulo está dizendo, versículo 4, se alguém poderia confiar na carne, esse sou eu. E aqui nós ficamos entre entender que o apóstolo Paulo está sendo irônico, ou se ele está de fato dando testemunho pessoal. Eu sou inclinado a pensar, Rogério, que ele está dando testemunho pessoal. Mas ele escolhe muito bem as palavras,
porque ele está se dirigindo a pessoas que estão sendo assediadas por falsos mestres, e ele quer colocar no coração desses novos decididos uma resposta a esses homens, esses obreiros maus, essa falsa circuncisão. Então ele seleciona muito bem e se coloca para que seja um modelo, para que seja um exemplo. E ele diz: eu tenho origem, eu tenho história, eu tenho conhecimento. Se fosse para se orgulhar, então eu estaria na fila, começando essa fila. Mas ele considera tudo isso como perda, considera tudo isso como refúgio. Lembra dos cães? Ele usa esse termo lá no início, o termo que era usado pelos judeus para os estrangeiros. Agora ele usa para os falsos mestres, e ele diz mais: eu considero tudo que eu vivi, tudo que eu recebi, toda a minha herança, as minhas realizações, como aquilo que é lançado aos cães. É pior do que os cães, é refúgio. Refúgio era o lixo. Aliás, era pior do que lixo, porque não podia ficar nem próximo do lixo humano. Tinha que ser lançado fora, lançado aos cães. Os cães que são impuros comem isso. É refúgio. Algumas traduções usam a palavra esterco, e eu diria, não é uma palavra tão conveniente para um ambiente como o nosso, mas esterco é até uma palavra sutil, muito elegante para ser traduzido. Porque aquilo que é lançado aos cães é refúgio, como o apóstolo Paulo diz no versículo 8. E ele faz aqui, é claro, o jogo da perda e do ganho. O que eu considerava como ganho, o que poderia ser uma credencial, uma medalha no peito, eu considerei como perda. Por quê? Porque eu pretendo agora ganhar a Cristo. Aquilo que vocês consideram ganho, eu considero como perda, porque eu quero ganhar. Mas eu não quero ganhar nada que tenha valor para vocês, nada que tenha valor para mim. Eu quero ganhar a Cristo. Ah, meus irmãos, não existe outro caminho. Você, meu querido amigo que nos visita, não existe outro caminho para conhecer a Cristo, a não ser através da renúncia. Por quê? Por uma razão muito simples, Lúcio. Porque foi isso que o próprio Deus fez. Deus revelou a sua glória quando veio a nós na forma de servo. É isso que diz o capítulo 2, versículo 5 em diante. Um texto tão precioso, que os teólogos classificam como um hino quenótico, a quenoses, que é o autoesvaziamento de Deus, é o despojamento divino, é quando Deus se humilha e vem a nós para revelar a excelência do seu poder, da sua glória. Veja o que diz esse hino: tende em vós mesmos, vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O autoesvaziamento de Deus para revelar sua glória. É por isso que não existe na história, nem na história da salvação, na história bíblica, nem na história da humanidade, um momento mais glorioso do que a cruz. Porque naquele momento Deus está revelando essa maravilhosa graça que nós acabamos de cantar. Deus está revelando que Ele é suficiente, que Ele tem todo o poder para salvar, irmão Djalma. Porque quando Deus vem até nós e se oferece na cruz, Ele está dizendo: você não poderia fazer absolutamente nada para ser salvo. É tudo graça, é justiça oferecida por Deus, transferida, imputada por Deus, você apenas recebe pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo, então, começa o seu esvaziamento, o seu autoesvaziamento, obedecendo ao Senhor Jesus, que se esvaziou, mas que chamou a você e a mim também para um esvaziamento, para uma humilhação. Se alguém quer vir após mim, diz Lucas 9:23, negue-se a si mesmo. O que é isso, meus irmãos? É o esvaziamento do eu. É o esvaziamento de toda arrogância, de toda pretensão, de toda glória humana. E é isso que o apóstolo Paulo faz. E ele faz de uma forma dramática, de uma forma muito intensa. Ele diz: eu poderia confiar na carne,
porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele é um hebreu legítimo. Ele cumpriu a lei. Antes mesmo de nascer, ele recebeu uma herança. Os seus pais eram obedientes à lei e ele foi circuncidado ao 8º dia de vida. Da linhagem de Israel, ou seja, ele não era um estrangeiro convertido, ele não é um prosélito, ele é da linhagem de Israel. E dentro da nação de Israel, ele é da tribo de Benjamim. Benjamim, filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. A tribo de Benjamim, da qual veio o primeiro rei de Israel, Saul. Os benjamitas que, de forma inexplicável, se tornaram dentro de Israel a tribo mais zelosa, mais leal ao Senhor, rejeitando a idolatria. Nós lembramos que as 10 tribos do norte se corromperam com a idolatria, se prostituíram. As 2, Judá e Benjamim, especialmente no âmbito da nação de Israel, os benjamitas são muito mais zelosos. Ele é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Aí começa, depois da herança, daquilo que ele recebeu dos seus pais, começa aquilo que ele acrescentou, as suas realizações. Ele disse: eu sou hebreu de hebreus, eu me destaco entre os hebreus. Eu sou um erudito, porque aqui hebreu de hebreus é aquele que fala aramaico. Mas como ele vivia fora da Palestina, ele falava grego, e ele falava latim, e ele conhecia o hebraico, que era a língua sagrada, era um poliglota. Então ele é hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele se tornou membro da seita mais radical dentro do judaísmo. Muito respeitada, muito admirada. E ele, entre os fariseus, era mestre, educado aos pés de Gamaliel. Por isso, pelo seu zelo, ele se tornou perseguidor da igreja. E aqui o testemunho começa a entrar no âmbito pessoal do apóstolo Paulo, porque ele, com certeza, sentia muito por isso. Porque, como diz o livro de Atos, ele respirava ameaças depois da morte de Estevão, e foi assim que ele recebeu carta e foi para Damasco. Mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo, e isso mudou tudo. Porque, para a glória de Deus, meus irmãos, o encontro pessoal com Cristo muda tudo. O encontro pessoal com Cristo muda a nossa escala de valores, inverte totalmente o nosso critério de avaliação da vida. Pense que você está entrando numa loja de departamentos, num hipermercado, alguma coisa assim, e você então vai fazer uma pesquisa. Você chega lá à noite, porque primeiro você quer fazer a pesquisa para saber quanto vai gastar, ou comparando com o preço que você já fez a cotação na internet. Então está tudo pronto, a lista já está pronta. No outro dia de manhã você vai lá, mas aconteceu alguma coisa. Os acionistas abandonaram, a empresa faliu, e aí você chega lá, tem um aviso na porta: olha, estamos em liquidação, ou então reformulamos a política de preços da loja. E quando você entra lá, você já tinha aquela lista, mas está tudo mudado. A geladeira custa R$5, já pensou? Começa a imaginar uma coisa muito louca assim. Aí você vai comprar o pão de queijo, ele custa R$300, e você compra, é claro que você vai comprar o pão de queijo de R$300 o quilo. E está tudo mudado. E você começa a passar pelos corredores daqueles supermercados, daquela loja de departamentos, e está tudo diferente. E você fica se perguntando o que causou isso. Algo muito sério. A empresa quebrou na bolsa de valores, o que aconteceu? O dono morreu. Alguma coisa muito forte aconteceu. Porque quando acontece algo tremendo na sua vida, com certeza você é levado, você é induzido, você é impelido a mudar a sua escala de valores. Eu quero lhe perguntar, se o seu encontro pessoal com Cristo já levou você a relativizar todas as credenciais que são aceitas neste mundo como tendo algum valor. Eu quero lhe perguntar se você já relativizou a glória dos homens. Leia o Evangelho de João. Aliás, nós já estamos lendo. Leia de novo o capítulo 7, o capítulo 5. Quando Jesus fala de glória, toda vez que Jesus fala de glória, para, anota, e você vai ver que no confronto com os fariseus, ele vai dizer: vocês não me receberam, vocês não vieram a mim, porque vocês preferiram a glória dos homens. Ele diz isso várias vezes. Ele diz: vocês estão examinando as Escrituras
Elas, para buscar a vida eterna, elas falam de mim, elas apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim. Aí ele diz, vocês não querem vir a mim porque eu revelo a glória de Deus, e vocês não querem a glória de Deus, vocês querem a glória dos homens, a glória de si mesmo. Você já relativizou o valor da opinião de um amigo para você? Você já calculou que muitas vezes um amigo seu está lhe distanciando de Cristo? E que você está preocupado com a opinião dos seus amigos? Como vai repercutir a sua decisão a partir do momento que você decidir se tornar um discípulo de Jesus, radicalmente como o apóstolo Paulo? Como você vai ter que explicar? Às vezes um amigo seu se tornou um ídolo na sua vida, no seu coração, e você precisa se libertar disso pelo poder de Deus. Falo isso para você, mas com muito temor e tremor diante de Deus. Falo também a mim, aos pastores. Será que eu, como pastor, já relativizei o valor de uma carreira ministerial? Já joguei essas credenciais aos pés da cruz, entendendo que há uma cobrança social por número, por realizações, por feitos religiosos, e eu preciso entender que eu devo prestar contas a Cristo, que eu conheço através de um relacionamento pessoal, e isso é que tem valor para a minha vida. Avalie os seus projetos, as suas ambições. Avalie se eles não estão exigindo de você dedicação, tempo, recursos, mais do que a Cristo. E você nesta noite tem a oportunidade de conhecer a glória de Deus através da renúncia, através do autoesvaziamento, da negação de si, não da anulação de si, mas do esvaziamento do seu coração para que você seja preenchido pela vida de Jesus. Conhecer a Cristo é sublime, porque conhecer a Cristo é conhecer a glória de Deus através da renúncia, da humildade, mas é também conhecer a justiça de Deus pela fé na obra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz que considera tudo como perda, considera tudo como refúgio, para ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas mediante a fé em Cristo. Essa justiça de Deus é recebida através da fé, por isso que nós falamos de justificação pela fé. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, nós lembramos, versículos 21 a 24, ele diz assim sobre a justificação pela fé, é a mesma doutrina de Filipenses. Ali ele aplica ao seu testemunho pessoal, aqui é um ensino doutrinário, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu sempre lanço mão de uma imagem que é a imagem do tribunal, onde você entra como réu e tem por certa uma sentença condenatória. Mas acontece algo ali, quando você está no banco dos réus. Antes do juiz decretar a sentença, o filho do juiz toma a decisão de se colocar em seu lugar. É algo assim, que não tem explicação, que não cabe na sua lógica, e você até rejeita, mas isso não pode acontecer, isso é impossível. Isso aconteceu, porque o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que nunca cometeu pecado, que chegou a desafiar os líderes religiosos da sua época, dizendo: quem dentre vós me convence do pecado? Que disse a João Batista antes do seu batismo: importa cumprir toda a justiça de Deus. Que disse no Sermão do Monte: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la, para preenchê-la com minha vida, com meu exemplo. Esse Jesus morreu em seu lugar, e basta que você creia nele, para que você possa receber. É pela fé. Mas eu quero lhe pedir permissão para uma digressão. Talvez você diga assim: pastor, essa teoria é muito bonita, falar da justificação pela fé, mas e a fé? Como é isso? Crer sendo suficiente para receber a justiça de Deus? Irmão, o Fabiano me enviou um link de um debate entre um
um cristão, um ateu e um agnóstico. O podcast dura 2 horas, só para os irmãos verem como é que o irmão Fabiano trata os pastores, né? Muito bem, né? Ele parte do princípio de que nós temos capacidade para digerir um podcast de 2 horas. Até mais de 2 horas, acho que esse foi de 3 horas. E no final, o debatedor fez uma última pergunta aos 3, e eu guardei mais a resposta do ateu e do cristão. Ele perguntou aos 3 o seguinte: concluam dizendo o que poderia fazer vocês mudarem de posição. O cristão disse: só se fosse possível provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a verdade. Aí eu seria obrigado a mudar de posição. E o ateu, Nivaldo, disse o seguinte: eu mudaria de posição se eu estivesse diante de uma manifestação visível de Deus, na minha frente, algo que eu não pudesse negar. Aí eu, que sou capial lá do interior da Bahia, cocei minha testa e disse assim: uai, mas não é essa a resposta que ele deveria dar, não. Porque quando ele diz que uma manifestação de Deus seria suficiente, Igor, para que ele pudesse de fato crer na existência de Deus, ele abandonou a ciência e passou a ser um religioso. Porque naquele momento, aquela única experiência, Bruna, seria suficiente para ele. Mas não é assim que um cientista pensa. Com todo respeito aos cientistas, o cientista diria o seguinte, Humberto: nós temos uma evidência, eu vou agora metodologicamente estudá-la, verificar, depois eu vou apresentar aos meus pares, à comunidade científica, isso vai gerar um debate, pode ser que surja uma teoria, e nunca se chegará a uma conclusão para saber se é Deus ou não. E isso é a resposta de um ateu. Aí você entende o que significa fé. Você percebe que fé extrapola a razão? Você entende que a razão vai manter você enclausurado, preso, dentro de um limite que você não pode transpor? Você entende que a razão precisa manter-se aberta ao desconhecido, aquilo que ela não consegue explicar? Você entende então que o ser humano está aberto, é incompleto, que ele precisa de algo que preencha? Mas, meus irmãos, muitas vezes o orgulho, a vaidade, no mundo acadêmico, como também no mundo religioso, não permite que a pessoa tenha a humildade de dizer: eu vou chamar de milagre porque eu não posso dizer o que é. Eu estou falando sobre fé. Eu estou dizendo a você que é necessário que você decida crer para receber a justiça de Deus. Você não pode condicionar uma explicação racional. Você não pode condicionar a evidências, porque você nunca terá. Eu creio na ressurreição de Cristo dentre os mortos, mas eu não posso provar isso a você. Mas eu sei que o meu Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará para me buscar. Eu sei disso. É uma experiência, é muito mais profundo. Ao mesmo tempo, Natan, não nega a razão. Não nega a razão, Fabiano. Não anula a razão. Eu continuo sendo racional até o meu limite, mas eu reconheço e eu me humilho diante de Deus. E eu sei que essa justiça vem de Deus. E eu reconheço que preciso receber. Que tudo aquilo que eu possa produzir não é suficiente para me trazer paz ao coração. E eu preciso então abrir o meu coração para receber do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo, em outro momento, declara o que significa estar diante do Senhor Jesus e crer nele, e abrir o coração para receber a sua justiça, porque conhecer a Cristo é conhecer a justiça que é recebida através da fé, a justiça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6, 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, uma pausa, prova histórica do ministério, da vida de Jesus, diante de Pôncio Pilatos, como está no credo dos apóstolos, fez boa confissão, foi justo,
foi morto inocentemente, não poderia ser acusado de nada, fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eternamente. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Você está diante de Cristo, aquele que foi humilhado, como o apóstolo Paulo diz, que viveu o alto esvaziamento, mas aquele também que foi exaltado. Volte lá comigo para Filipenses capítulo 2. Nós lemos no versículo 8 do capítulo 2 que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, diz o versículo 9, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sempre aproveito a oportunidade de dizer, confesse Jesus hoje como Senhor da sua vida, confesse Jesus hoje como Salvador da sua vida, porque um dia você confessará que o nome dEle é um nome glorioso, é um nome que será exaltado. Todos confessarão, mas você tem o privilégio de conhecer a Jesus hoje, de ter uma experiência com Ele hoje, de não viver a experiência com Ele apenas por temor, mas de desejar aprofundar esse relacionamento com Ele a cada dia. João Calvino, numa declaração belíssima, fala sobre a fé, essa fé que nós estamos descrevendo, da seguinte forma: a fé é um conhecimento certo e uma confiança infalível em Deus, pela qual nos persuadimos de que aquilo que Ele nos revela é verdade. Não por causa da intrínseca veracidade das coisas, visto que a razão humana é cega e não alcança o conhecimento dessas coisas, mas por causa da autoridade do próprio Deus, que é autor da revelação. Sabe o que isso significa? Que fé é rendição. Para você receber a justiça de Deus, você precisa aceitar a autoridade de Deus. Deus disse que a justificação é pela fé na obra de Jesus. Então você conhece a Cristo pela fé na obra de Jesus, porque Deus disse, assim diz o Senhor. Renda-se a Ele, renda-se diante dEle. Essa é a essência do discipulado de Cristo, é a rendição ao Senhor. Não deixe que a influência desse mundo, das personalidades, dos seus relacionamentos, das redes sociais, tirem do seu coração esse brilho que é devido só a Jesus. Ofereça a Jesus o melhor da sua vida. A quem, meu amigo, você está oferecendo o melhor da sua vida, o melhor dos seus dias? A quem você está oferecendo o seu potencial, os seus talentos? A quem? Qual o resultado dos investimentos que você tem feito? Da forma como você está investindo o seu tempo, os seus recursos? Dedique a sua vida a Jesus. Nenhum de nós aqui chegaria nem perto do currículo do apóstolo Paulo. E ele considerou tudo aquilo como algo desprezível comparado com a glória de Cristo. Decida hoje viver cada dia da sua vida para conhecer a Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, porque conhecer a Cristo é conhecer a vida de Deus pelo poder da ressurreição. Porque você pode ter me ouvido até aqui dizendo, mas é assim, um ato? No momento eu creio e a minha vida é transformada de forma instantânea? Não. Você crê e começa uma nova vida através da fé, mas a partir daí, o poder da ressurreição de Cristo passa a atuar na sua vida. Deus seja louvado por isso. Porque quando você crê, você é unido a Cristo pela fé e passa a ser um com Ele. Lembra que eu falei que quanto mais você conhece uma pessoa intimamente, mais você participa da vida dela. Então todos os dias da sua vida será um morrer com Cristo e um ressuscitar com Cristo. Um morrer para o pecado e um ressuscitar para uma vida nova. Veja o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, melhor, 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 10 e 11, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no seu corpo. Veja bem, você leva ao morrer de Jesus, porque você está conhecendo Jesus, está sendo identificado com Ele, participando da vida dEle. Então o morrer de Jesus, o esvaziamento de Jesus, a negação de tudo aquilo que Ele poderia se apegar, está em você, e você participa disso. Você também se esvazia, se humilha diante dEle. Mas a vida de Jesus começa a se manifestar no seu corpo, na sua vida. O versículo 11 diz: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa vida mortal. Ele que é imortal, dono da imortalidade, se revela em nós que somos mortais. Eu, se tivesse a permissão, se tivesse o espaço, diria aquele ateu lá do debate, além do que o cristão falou, de que ele tem sua fé baseada na palavra de Deus. Nós sabemos que nossa fé está baseada no testemunho do Espírito Santo em nosso interior. Mas, meus irmãos, eu tenho um privilégio que me foi dado por essa igreja há 6 anos, mais ou menos, um pouco menos do que 6 anos, que é ser professor da classe Nova Vida. E ali eu vejo, meus irmãos, essa transformação acontecendo na vida das pessoas. E nós vamos ver na quinta-feira aqui mais testemunhos de conversão. E nós vamos ver batismos, e o batismo, ele representa exatamente isso que acontece em nosso interior todos os dias: morrer com Cristo, morrer para o mundo, para o pecado, e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E eu vejo isso, meus irmãos. Eu tenho esse privilégio, agradeço imensamente à igreja por isso. Porque ali eu ouço as pessoas dizendo: eu cheguei na igreja por causa do piano. Eu queria tanto ver um piano, eu queria tanto tocar um piano. E eu cheguei na igreja porque essa igreja tem um piano. Eu cheguei na igreja porque eu estava namorando com aquela pessoa que é membro da igreja, e aí essa pessoa me trouxe. Eu cheguei na igreja porque recentemente alguém estava ouvindo a música que estava aqui tocando, e a pessoa achou a música tão linda, que quis se aproximar, mas ele disse: melhor do que a música foi a recepção que eu recebi ali, e como eu fui recebido aqui na igreja, eu quero voltar aqui. E as pessoas vão contando as suas histórias, como elas se encontraram com Cristo, pelo piano, pelo namorado, pela música. E, meus irmãos, eu vou contemplando isso e glorificando a Deus pela magnetividade de Jesus, como Jesus é um imã que atrai as pessoas, como Ele vai atraindo as pessoas a si, e as pessoas às vezes não sabem, porque conhecimento é assim, vai se aprofundando. As pessoas pensam que é por causa da influência do pastor, porque estava no YouTube, acompanhando o culto da igreja, mas Jesus já estava agindo na sua vida, estava atraindo a Ele, até chegar o momento em que ela descobre o que Jesus disse: não foi você que me escolheu, eu escolhi você, e designei você para dar fruto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. É isso que ele diz. Existe uma nova vida, existe vida nova, vida liberta do pecado, vida purificada pelo sangue de Jesus, vida no poder do Espírito Santo para você, a partir do momento que você crê na justiça de Deus oferecida pela obra de Jesus, para que você possa experimentar o poder da ressurreição. Não se renda ao pensamento de que o pecado é irresistível, de que você tem um vício que não pode se libertar, de que você depende de um remédio, de que você depende da influência de alguém. Use os recursos que Deus colocar na sua mão. Deus proveu para você, glória a Deus por isso. Mas entenda que você depende do poder do Espírito Santo atuando na sua vida a cada dia. Por isso, deseje conhecer a Cristo. Se afaste de relacionamentos ou de situações que estão distanciando você de Jesus. Quebre com essas cadeias, com essas amarras, se prendendo ao passado. Mantenha a sua esperança única e exclusiva na volta de Jesus. E é assim que o apóstolo Paulo conclui, de uma forma que parece até chocante, porque ele vem falando de uma certeza tão profunda, mas no final ele diz assim: eu estou me conformando com Ele na sua ressurreição, na sua morte, no seu sofrimento, para de algum modo alcançar a ressurreição. É como se ele tivesse negado tudo que ele ensinou até agora, como se fosse uma dúvida para ele, se ele seria salvo ou não no final. Mas não é isso, porque ele já disse lá aos Romanos, que o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele já disse isso, João. Mas agora o que ele está dizendo é: eu preciso ser humilde, até na minha certeza,
Até na minha certeza, irmã Helena, eu preciso ser humilde, eu preciso dizer, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e eu vou prosseguir, dependendo do poder, para que alcance o dia em que a minha salvação seja concluída, em que eu alcance o ponto culminante da nossa salvação em Cristo Jesus. Enquanto nós cantarmos este hino, 198 do cantor cristão, Aleluia, um hino que convida você a refletir sobre a mensagem do Senhor, que é cheia de perdão e amor, sobre o Cristo que salva o pecador, que salva até por meio de um olhar, pela fé. Enquanto você estiver ouvindo o hino que diz, olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus, você certamente será incomodado pelo Espírito Santo, será tocado pelo Espírito Santo com essa letra, com essa canção, para que você se renda ao Senhor e entregue a sua vida a Ele.